Pessoal, bom dia. São 10h30 da manhã. Vamos iniciar o nosso webinar de hoje. Vamos falar hoje sobre a importância da análise da qualidade do óleo, né? Um tema importante para a nossa indústria. Hoje eu que vou falar com vocês. Meu nome é Maurício Penha. Eu sou responsável pelo mercado automobilístico aqui pela IFM Electronic. Então, eu tenho algumas contas que eu trato diretamente, né, entre as principais montadoras, os principais OEMs, alguns integradores, e também dou suporte comercial para as nossas regionais de Fortaleza, Joinville e também aqui de São Paulo, onde eu estou localizado. Falando um pouquinho aí do grupo da IFM, né, uma empresa que foi fundada aí em 1969, hoje estamos em torno aí de 7.000 funcionários, uma empresa de origem alemã e familiar. Nossos CEOs, Michael Marhofer e Martin Buck. Estamos presentes em 85 países. O ano passado tivemos uma marca importante para a nossa corporação, aí atingimos um faturamento expressivo de 1 bilhão de euros, e hoje temos aí em torno de 150 mil clientes em todo o mundo. As principais indústrias que a IFM atua são os fabricantes de máquinas, né, a indústria automotiva, né, alimentos e bebidas, siderurgia e mineração, também a parte de energia renovável, máquinas para embalagem e também máquinas móveis, que são aquelas máquinas mais específicas, né? Nós chamamos de máquinas móveis, mas pode considerar uma colheitadeira, guindastes, equipamentos mais pesados, né? Caminhões de lixo. Então, são veículos aí com aplicações mais específicas. Falando um pouquinho aí do portfólio de produtos, a IFM trabalha basicamente aí com parte de instrumentação, focado para chão de fábrica, né? Então temos toda uma linha de sensores de processo, né? Pressão, sistemas aí de monitoramento de condição, que é o que nós vamos abordar hoje, né? Então toda a parte de análise de vibração, análise de qualidade de óleo, né? Que é o que vamos falar hoje. Comunicação industrial, então toda a nossa linha, uma parte da nossa linha de sensores aí comunicando com os principais redes industriais, Ethernet, Profinet, CAN, enfim, Modbus, a parte aí de tecnologia de conexão, né? Então tudo que tiver relacionado com fios e cabos, né? Conectores para a conexão aí dos nossos sensores, a gente também tem uma linha específica para isso. Sistemas aí para máquinas móveis, né? Então são alguns displays para aqueles veículos especiais que eu comentei no slide passado. Sistemas aí de identificação, então a IFM tem toda uma linha de identificação à base de radiofrequência, né, identificadores aí, leitores de código de barras, né, multicódigos, leitores de vários códigos, né, então é uma gama aí interessante. Também trabalhamos com a parte de imagem industrial, né, sensores 3D, sensores aí para também atuar nessa parte de anticolisão. Então temos uma linha específica para isso. Temos a nossa linha de sensores de controle de movimento, né, alguns encoders, sensores de posição aí que são os mais são os bem populares aí no mercado. Então sensores indutivos, capacitivos, magnéticos, sensores fotoelétricos. Temos uma linha também que trabalha com tecnologia de segurança, né? Trabalhamos aí com a linha de barreiras de luz, né? Cortinas de luz, né? Sempre seguindo aí as normas de segurança. E temos também toda a parte de acessórios, né? De montagem para determinados tipos de sensores. E por fim, né? Nossa linha aí de soluções em software, né? Então toda a parte de configuração e monitoramento de condição. Falando um pouco da IFM aqui no Brasil, nós estamos atuando no país desde 1997, né? Temos aí toda uma equipe de suporte técnico local que atende aí todo o território nacional. Hoje somos aí em torno de 70 funcionários, trabalhando para atender mais de 4.500 clientes cadastrados aqui no Brasil.
um dos grandes diferenciais da IFM, que em torno de 70% dos pedidos são entregues em até uma semana, né? Apesar de termos aí, não temos uma fábrica, temos toda a parte dos nossos produtos serem 100% importados, né? Mas conseguimos manter uma logística adequada e temos aí o nosso warehouse localizado estrategicamente aí em Guarulhos para poder atender e manter um estoque estratégico aí para os nossos clientes. Hoje nós somos divididos em 3 regionais, né, de Fortaleza, Joinville e em São Paulo, onde eu estou localizado. Aqui uma foto da nossa fachada, nosso prédio aqui em São Paulo. Para quem conhece a região aqui, nós estamos no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, próximo ao Parque Serete, próximo ao Shopping Anália Franco. E aqui também uma foto aí do nosso centro logístico, né, localizado em Guarulhos. Falando um pouco da garantia, né? Somos uma empresa de origem alemã, muito preocupados, né, realmente com essa questão da qualidade dos nossos produtos. Então, a IFM é um dos que se destacam no mercado por essa importância que a gente dá no nosso produto. Então, todos os itens são testados, né, das maneiras mais, vamos dizer, agressivas do mercado, né? Então, condições bem rudes, né? Então, a gente consegue fazer todos os tipos de testes para os nossos produtos para que ele realmente suporte de 5 anos, né? A gente consiga dar essa garantia, mas normalmente o que a gente vê realmente no mercado é que o nosso produto dura muito mais que esses 5 anos, né? Então, é um outro grande diferencial que a IFM oferece no mercado. Pois bem, vamos iniciar então, né, o nosso assunto de hoje, que é a parte da utilização do óleo na nossa indústria, né? Então, hoje muitas das aplicações utilizam o óleo, né, em vários processos, né, principalmente aí como um recurso aí para lubrificação aí de equipamentos hidráulicos, né, um fluido que é bastante utilizado. Só que é um fluido que ele é suscetível a ser contaminado, né, ou ter a entrada aí de umidade. Então, são 2 fatores que precisam ser muito bem controlados, né, e para que você não tenha problemas no final aí com o seu equipamento, você tem algum tipo de dano no seu equipamento, uma condição ruim de óleo. Então, a IFM disponibiliza de sensores para auxiliar nossos clientes no monitoramento da condição desse óleo. Um exemplo aí de aplicação, né, do óleo em unidades hidráulicas, né, é um exemplo, né, que a gente pode usar de monitoramento, e além de sensores, aqui a gente pode mostrar algumas situações que a gente pode contribuir, né, com uma aplicação dessa, né, de unidade hidráulica. Então, você tem aqui um medidor, um contador de partículas, né, que é o que nós vamos abordar hoje. A gente pode utilizar o próprio sensor de umidade. Temos aqui um sensor de nível, né, para fazer o monitoramento do nível desse tanque de óleo, né, sensor de temperatura, sensores aí também de fluxo, e isso tudo interligado em módulos IO-Link, né, para que os clientes tenham a visão exatamente do que está acontecendo, né, e com comunicação através desses mestres IO-Link. Muito bem, falando agora um pouco mais focado nesses 2 produtos, né? Vamos começar falando aí, mostrando aqui nessa primeira foto aqui de cima, o nosso LDP-100, que é um sensor contador, né, um medidor de partículas, e o LDH-100, que ele vai fazer o monitoramento de umidade, que são 2 sensores aí que vão ajudar nas aplicações aí para evitar problemas aí de contaminação, corrosão, né, nas partes e tubulação, né? Então, um problema que a gente vê bastante quando não existe esse tipo de monitoramento são essas tubulações aqui já corroídas, né, cheio de fungos, né? Então, o nosso sensor ele tem essa capacidade de monitorar para evitar que chegue numa situação crítica desse jeito aqui, tá?
complementando também a linha, né? Como eu tinha comentado, a gente tem os sensores de fluxo também para monitorar, que a gente tem um exemplo da nossa linha SB, que é um sensor que a gente chama aí de mecatrônico, bastante utilizado para esse tipo de aplicação, né? Ele já tem uma tubulação incorporada, e esse mecanismo, né, esse princípio de funcionamento, ele já te dá uma condição aí de precisão, de exatidão na medição, né? Então, é uma linha bastante utilizada, assim como, né, a linha LR, né, que é um sensor de nível, justamente para monitorar o nível da quantidade de óleo do seu tanque, e também, separadamente, a gente tem aqui sensores da linha TR para medição de temperatura, e todos eles aí conversando, né, em comunicação em IO-Link. Tá? Muito bem, voltando para os nossos produtos aí de umidade e contadores aí de medidores de partículas, né? Nós classificamos esses dois produtos, né, internamente aqui como o Effector 160, né? Então, o princípio de funcionamento do sensor de umidade é o princípio capacitivo, depois nós vamos mostrar em alguns slides mais para frente como é que ele funciona, né? E o fotoelétrico para o medidor de partículas no nosso LDP100. Então, também mais para frente a gente vai ter algumas animações aí que vai deixar isso bem claro aí para vocês. Muito bem, vamos começar aí pelo LDP, o LDH, né? E começando aqui, só um minuto, acho que estamos com um problema de áudio. O pessoal puder confirmar se está tendo algum problema de áudio, acho que agora voltou. Parece que voltou, tivemos um pequeno probleminha, a gente pede desculpa aí pelo problema técnico, vamos retomar. Então, começando aí o LDH100, né, que é o nosso sensor de umidade, né? Então, ele é um sensor que ele vai estar em contato com alguns meios, né? E esses meios são óleos minerais, né? Ésteres sintéticos, né? Óleos biodegradáveis, e também o ar. Ele monitora não só o óleo, né? Mas a condição de umidade do ar também. Tá? Para a umidade do ar, né, justamente aquilo que a gente comentou no slide passado, né, você ter esses problemas que acontecem, né, de corrosão, né, você tem uma tubulação que você tem além da corrosão, acúmulo de fungos, enfim. Então, a gente tem outros exemplos, né, numa fábrica, onde você tem peças processadas, e a umidade ela pode ser um grande problema. Então, por exemplo, numa cabine, num processo aí de pintura, em aplicação de cola. Então, são processos extremamente críticos, no caso de pintura, por exemplo. Você não pode ter bolhas, né, a partir do momento que você aplica essa tinta. Então, a questão de umidade pode gerar bolhas, uma série de transtornos. Então, aí o nosso sensor vai ajudar a evitar esse tipo de coisa, né? Também um outro exemplo aí de turbina eólica aí para regular sistema de ventilação, né, a ser desligado, reduzido em caso de altas concentrações, né, de sal ou de água, né, questão de salinas aí, né, maresia, enfim, você ter esse controle. E essa parte de questão higiênica, né, você evitar o que essa tubulação, que não pode ter nenhum tipo de corrosão, né, passe para o alimento, para o líquido que esteja passando nessa tubulação. Tá? O óleo ele tem uma característica, né, que a água é difícil assim dela se atracar facilmente, né? Só que se você tiver uma condição onde você tem uma temperatura elevada desse óleo, aí isso muda de figura. Então, o que vai acontecer é que o óleo mineral, no caso, ele é um óleo que ele tem uma baixa capacidade de absorção. Porém, se você trabalhar com óleos ésteres, ele pode absorver mais água a partir do momento que você tem um aumento de temperatura. Então, aqui a gente pode mostrar uma animação que a 20 graus você já tem uma primeira molécula aí de água já acoplada, né, nessa molécula de óleo éster. Se você
aumentar um pouco mais para 40 graus, você já tem uma segunda molécula. E se, no pior caso, aí, aumentar um pouco mais a 60 graus, você já vai ter uma quantidade razoável de moléculas de água já atracadas nessa molécula de óleo éster. Então, é uma coisa complicada, né, de se ter. Então, por isso que tudo está interligado, né, a temperatura, né, o fluxo. Então, são coisas que a IFM tem a condição de passar essas soluções para os nossos clientes para evitar qualquer tipo de problema com essas variáveis, tá? Aqui uma representação gráfica, né, do que eu acabei de falar. Então, se você tem um tipo de óleo, né, considerando o mesmo óleo a 40 graus Celsius, você vai ter um comportamento de umidade relativa. E se você subir a 60 graus, você vai ver que essa umidade ela tende realmente a ficar maior e você tem uma diferença razoável aí na umidade do seu óleo com essa diferença de temperatura. Tudo bem, aqui uma animação rápida do princípio de operação, né? Aqui está representado graficamente como o LDH funciona, né? Então, ele trabalha aí em contato diretamente aí com o meio, né? E ele tem, na verdade, essa umidade vai acabar passando como se fosse um diafragma, né? Então, moléculas aí de água, né? O vapor vai acabar passando por esse diafragma e vai se encontrar com um polímero, né, que é sensível à umidade que fica internamente aí ao sensor, né? E nesse momento ele vai afetar um eletrodo, né, que vai acabar contando e vai te dar, né, no final, exatamente aí uma referência percentual de saturação de umidade do seu produto. Então, basicamente, é assim que ele vai trabalhar. Tá? Uma outra questão também que é importante ser mencionada é a saturação, né? Então, se você tem aí uma faixa de 0 a 100%, em 0% o teu óleo está absolutamente seco, você não tem nenhum nível aí de teor de água, 100% já é o pior caso, onde você está completamente saturado, ou seja, ele está completamente molhado, vamos dizer assim, né? Você ter a água completamente visível nesse óleo. Então, existe uma regrinha, né, que o pessoal acaba colocando em uma condição normal aí de trabalho, você tem uma temperatura ambiente de 20 a 25 graus, uma umidade relativa de 40 a 50%, e você trabalhando aí com óleo de 45%, 45 graus, desculpa. E aí, as situações que podem acontecer, né? Se você tem uma umidade de 0 a 40%, tá ok. Então, você pode ver aqui, tem uma representação do sinal verde que está tudo bem com o óleo. Se essa umidade começa a pular de 40% a 60%, você já tem que começar a ficar atento, né? Você já vai ter uma luzinha amarela, laranja aqui, dizendo que alguma coisa precisa ser feita. Se ele chegar no pior caso, 60% a 100%, medidas têm que serem tomadas, né? Para evitar realmente o pior. Então, essa é, vamos dizer, uma regra básica que a gente acaba utilizando. Muito bem, algumas características aí para finalizar a questão aí do LDH. Ele é um sensor que, além de medir a umidade, ele também mede a temperatura, né? Então, é um sensor que ele vai te avisar com muita antecedência qualquer problema ou qualquer indício de umidade. Então, para você começar a tomar as medidas antes que seja tarde demais, né? Se você começar a ver água realmente no teu óleo. Então, esse sensor ele vai antecipar que esse problema ou que essa consequência pior aconteça, né? Então, você vai ter um monitoramento aí contínuo, né, das condições, que garante aí uma avaliação qualitativa do conteúdo de água. Ele pode trabalhar independente do tipo de óleo, tá? É um produto extremamente simples de ser operado, né? Então, é uma medição rápida, não precisa de um treinamento especial, né? Ele tem aí uma medição suficientemente exata de mais ou menos 3% para muitas aplicações, né? Conforme eu comentei, né? Ele tem as duas medições e tem duas saídas analógicas aí de 4 a 20 miliamperes, para trabalhar aí com sensoramento aí para detecção aí de umidade e temperatura.
faixa de tensão, aí bem larga, aí de 9 a 33 volts DC, trabalhando também aí em temperatura de menos 20 a 100. É um sensor que já tem aí uma conexão de processo G3/4 polegada, né, para montagem direta e medição no local aí facilmente possível. Começando agora a falar sobre o LDP-100, ele é um produto também utilizado para monitoramento da qualidade de óleo, e ele vai trabalhar exclusivamente nesse meio, né? Então, trabalhando aí com óleos minerais, ésteres sintéticos e óleos biodegradáveis, trabalhando aí diretamente nesse meio, tá? Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, né? A gente gosta de ressaltar bastante, esse é um produto que ele trabalha com um mínimo de fluxo, né? Então, se na aplicação não se respeitar esse mínimo, né, de 50 mililitros por minuto, né, em óleos comuns aí, mas se você, e ainda considerando que a gente tenha uma alta viscosidade, você tem que considerar 400 mililitros por minuto. Então, essa é uma regra básica para o produto funcionar adequadamente, tá? Senão, se você tiver um fluxo menor do que está colocado aqui, nessas condições, né, você não vai ter leitura. Então, pode até confundir, está com algum problema no sensor. Não, então, isso é uma regra básica, isso precisa realmente ficar muito claro, que é um sensor que trabalha com um mínimo de fluxo na ordem aí de 50 mililitros por minuto para óleos com baixa viscosidade e 400 mililitros por minuto para uma alta viscosidade. Então, isso é uma coisa que a gente precisa realmente chamar bastante atenção para que a aplicação trabalhe de maneira adequada. Princípio operacional, né? Aqui nós vamos ter uma animação interessante de como é que ele funciona. É um sensor que trabalha com um raio laser emitido de um ponto A para um ponto B. E o que vocês estão vendo aqui são partículas que estão cruzando essa faixa de laser. E toda vez que ele cruzar, nós vamos ter uma redução no sinal de saída. Então, vocês podem ver até pela representação aqui novamente do gráfico, deixando aqui passar mais um pouquinho, né? Que esse sinal ele teve um pico aí para baixo. E a partir do momento que você tem um aumento dessa partícula, vocês podem ver também que esse sinal ele vai ficar menor ainda. Tá? Então, esse é um princípio bem interessante aí de funcionamento do sensor LDP. E nós trabalhamos aí com níveis de pureza, né? Então, é um sensor que ele trabalha ele vai descrever o grau de contaminação. Então, o que acontece? O LDP, hoje, ele vai trabalhar com tamanhos de partículas, né? Hoje, a gente pode considerar, né, vocês vão observar nos próximos slides também, né, que ele tem 3 campos, né, 4 campos, né? Basicamente, o quarto campo a gente pode configurar, mas basicamente a gente trabalha com 3 aqui, né, medidas principais, né, de 4 micrômetros, 6 e 14 micrômetros, né? Então, para cada campo, o primeiro campo, ele vai medir partículas em 4 micrômetros, no campo central 6 micrômetros e no campo da direita 14 micrômetros, que seria o pior caso. Tá? Então, o que acontece? Nós utilizamos uma norma, né, a ISO 4406, que ela vai te dar uma tabela, né, de referência, e até depois eu vou explicar realmente como é que faz essa interpretação daquilo que você está lendo no sensor e o que realmente quer dizer nessa tabela. E aí vai ser por uma quantidade X de partículas por mililitro de óleo. Então, nos próximos slides eu vou mostrar como que é feita essa correlação. Tá? Então, o que acontece? Hoje, existem várias maneiras de você determinar esses valores, né? Ou procurando, né, a especificação da máquina, né, o fabricante da máquina ter exatamente o tipo de óleo utilizado e ele passar essa informação para você, né? O cliente utilizar laboratórios externos, que normalmente é um tipo de análise muito cara para se fazer, ou utilizar o sensor da IFM, que vai te ajudar em tempo real exatamente o que está acontecendo
com com a condição do óleo da sua máquina. Pois bem, aqui temos um exemplo, né, típico, utilizando diferentes tipos de equipamentos. Então, bombas, motores, válvulas, cilindros. Então, aqui você tem um nível recomendado de pureza, né, e onde vamos dizer, numeração, esses ranges aqui, que isso tudo é tabelado, para cada número colocado nesses campos, você vai ter realmente uma quantidade de partículas por mililitro de óleo. Então, aquilo que eu falei no começo. Então, esse primeiro campo, ele está falando aqui que eu tenho uma escala de 21, e essa escala de 21 eu vou mostrar o que vai significar, mas ele está trabalhando na quantidade de partículas existentes no tamanho de 4 micrômetros. A mesma coisa para o campo central aqui, número 18, ele tem lá uma correlação da quantidade de partículas, né, por mililitro para o tamanho de 6 micrômetros. E o mesmo raciocínio para o último campo, né, que ele vai medir partículas de tamanho maior, no caso aqui 14 micrômetros, e aqui na tabela a seguir nós vamos mostrar exatamente qual que é o nível e a quantidade de partículas por mililitro de óleo. Tá? Então, aqui só um resumo, né, daquilo que eu comentei, né? Então, tudo isso seguindo essa norma ISO 4406, tá? Então, você tem a base nas partículas aí por mililitro, né? Isso é importante deixar claro, né, para não ter a confusão aí do ppm, né, das partículas por milhão. Né? Então, ele mede através de quantidade de partículas por mililitro de óleo. Tá? E a qualidade do óleo ela é classificada aí em níveis de pureza. Aqui a gente deixa a gente gosta de ressaltar que na maioria das vezes o óleo ele é chamado de puro se a contaminação estiver abaixo do nível 15. E quando você fala do nível 15, você considera a partícula de maior tamanho, que no nosso caso aí é daquele campo, do terceiro campo, que é o de 14 micrômetros. Né? Se você tem alguma coisa acima disso, né, você já começa a ficar atento que alguma coisa vai acontecer, né, o seu óleo vai ficar realmente comprometido. Então aqui, ó, na maioria das vezes, a contaminação do óleo ela se torna realmente um problema no nível 20 para cima, também, né, reforçando que esse 20 para cima, se você considerar o tamanho maior, que é o de 14 micrômetros. Tá? E o LDP, né, ajuda aí no monitoramento da condição de óleo e vai evitar danos graves aí, processo produtivo, troca de peças aí, fazer troca de peças de reposição, enfim, a gente vai, com esse produto, ajuda a você tomar uma ação antecipada. Muito bem, essa é a tabela que eu comentei, né? Então, eu coloquei aqui, vamos dizer, a foto do LDP, os 3 campos que ele trabalha, né? E cada campo, né? Então, o primeiro campo ele está trabalhando aqui com tamanhos de 4 micrômetros, o segundo campo aqui do central 6 micrômetros e o terceiro 14 micrômetros. Tá? Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui. Você tem aqui o 18. O que significa esse 18 que está aparecendo aqui? Então, se você olhar na tabela, você tem o range, né? O número que é o 18 que está aparecendo no display. O que ele significa? Que você vai ter um range entre 1.300 e 2.500 partículas por mililitro de óleo. Porém, são isso relacionado ao tamanho de 4 micrômetros. Então, você tem aqui no primeiro campo esse número 18, então eu tenho de 1.300 a 2.500 partículas de 4 micrômetros, tá? Que estão já atuando dentro do seu óleo. Tá? A mesma coisa aqui, o número 16. O que significa isso? Vamos olhar na tabela. O 16 está aqui, você tem aqui entre 320 e 640 partículas do tamanho de 6 micrômetros. Tá? E também, no final aqui, o número 15, o que quer dizer isso? Que é a partícula maior, né? Você está nesse range aqui, né, de 160, entre 160 e 320, né, partículas do tamanho de 14 micrômetros que estão no seu óleo. Né? Então, aqui você tem toda
essa referência, então fica fácil de fazer a interpretação no momento que você está olhando o que está acontecendo no display do seu produto, ok? Aqui uma outra animação interessante, né? Então ele está mostrando aqui o 18, o 16 e o 15, montando um gráfico, né? Então, ao longo do tempo, se essa quantidade de partículas do tamanho 4 micrômetros atingir um número de 20, né, você consegue acionar um alarme. Vocês podem observar aqui, vamos aparecer de novo aqui, ó, ele vai atingir o nível de 20 e você acionou uma luz vermelha dizendo que algo está errado, tem um problema com o seu óleo, e nesse momento o sensor ele vai chavear, né? No caso aqui ele acabou mostrando uma luz vermelha, mas você pode chavear isso aí por um sinal luminoso, sonoro, de acordo com a sua necessidade. Isso também, esses dados também podem ser levados aí para uma situação de um software de monitoramento que nós temos, que é o Smart Observer. Então, isso tudo pode ser monitorado aí em tempo real. Tá? Resumindo aí as características, né, do LTP, a gente tem aí uma avaliação da qualidade de óleo, né, e refrigerantes. Você tem a classificação da qualidade desse óleo nos padrões da ISO 4406 e da SAE AS 4059. Então, retomando aí que ele consegue até 4 tamanhos diferentes de partículas, a gente acabou mostrando as 3, né, principais. Você consegue ter uma gravação ao longo do tempo, para até ter um monitoramento de tendências do que está acontecendo, do nível de entrada de partículas do seu óleo. Tá? Ele tem uma carcaça bem robusta, né? Consegue suportar aí até pressões de 420 bar, um display gráfico bem iluminado, então fácil visualização no campo. É um produto que tem aí uma integração de barramento CAN, né, para aplicações hidráulicas móveis, né, e também saídas analógicas e de comutação. Aqui alguns exemplos de aplicação, né, exemplos que a gente tem até instalado em campo, né, para monitoramento aí e filtragem de óleo em prensa, tá? E uma outra aplicação em máquinas ferramentas, né? Máquinas aí de usinagem também uma máquina, né? Um tipo de aplicação bem interessante de você fazer esse tipo de monitoramento. Né? E outras indústrias aí potenciais pode ser utilizada aí também para turbinas eólicas, teste aí de máquinas e dispositivos, também unidades hidráulicas e hidráulicas móveis. Então você pode utilizar produtos, né, como a gente tinha comentado, fazendo um pacote completo, né, de análise desse óleo, então variando aí desde a parte da contagem de partículas, né, temperatura, fluxo do seu óleo, né, níveis, o próprio nível do tanque, e tudo isso daí pode ser interligado em IO-Link, então podemos oferecer a solução completa, né? É isso, pessoal. O que eu queria mostrar hoje, né? Queria agradecer a atenção, né, de todos. Né? Esse está sendo o nosso último webinar do ano. Queria agradecer a participação de todas as pessoas que nos acompanharam no decorrer desse ano, que foi extremamente desafiador para a IFM. E eu queria desejar a todos aí um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, todos com saúde, para a gente poder se ver, né, no ano de 2021. Um grande abraço a todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no meu e-mail, mauricio.penha@ifm.com. Grande abraço a todos e um ótimo final de ano. Até mais.